isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Agora, pensa só um pouco. Quantas vezes que você foi acordado, que você acordou e você desconsiderou, virou para o outro lado e dormiu? Porque dorme mesmo, né? Porque você estava naquele sono ferrado. Virou e dormiu, tá? Então, muitas coisas importantes foram deixadas de lado ao fazer isso. Pensa nisso. Coisas sérias, importantes da vida foram deixadas de lado naquelas horas. Mas não vão deixar mais. Você sabe que tem alguém que está precisando. Ou você mesmo. Tipo, eu estou precisando mais que todo mundo. Mas Deus vai começar a te ensinar a orar. Ele vai te dar ideia, o Espírito Santo, porque você vai orar em línguas e tudo mais. Tipo, eu preciso orar para essa situação. Então, você clama o sangue de Jesus, você pega um versículo que vai vir, e o Espírito Santo vai te dar, você amarra o diabo e você começa a entrar numa batalha espiritual para romper aquilo. Gente, as coisas você vai ter testemunho das mudanças, da sua oração ser atendida. Assim, nossa, aconteceu isso. Aí você, pois é, orei, mas as pessoas nem acreditam, mas não tem importância. Mas fala, nossa, Deus age mesmo. Nossa, mas era isso que eu estava falando. Olha isso, Jesus, glória a Deus. É bom. Então, veja Salmo 16. Vamos lá. É muito bom porque, gente, não tem como orar e não receber. Salmo 16, vamos lá então. Salmo 16, nós vamos ver o versículo 7. Olha isso. Diz assim: bendigo o Senhor, versículo 7 do Salmo 16. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite, no meu coração me ensina, o meu espírito, Deus está agindo no meu espírito, Ele me ensina. Mas você pensa que é dormindo que Ele está te ensinando? Não é, é a hora que Ele te acordou. Se Ele te deu uma visão ou um sonho, você vai depois saber o que Ele está querendo, de repente. Mas Ele quer dizer que nessas horas da vigília, da noite, algo Ele está ensinando para você. É bem isso que Ele está falando, tá? Então, naquelas horas da quietude do nosso coração, da quietude do mundo, porque está tudo quieto, gente. Está um silêncio barulhento até, tão forte que é. O silêncio, faz até um zumbido no ouvido. Então, nessa hora, Ele revela coisas para quem vai buscá-lo. Eu tenho que orar para esta situação, desta pessoa da minha família. Você nunca pensou que você tinha que orar para aquela situação? Nunca! Cristo, Deus, gente, pensa nisso. É nessa hora, você vai tendo noção de como que você vai orar. O Espírito Santo vai te ensinar. E você vai usar a autoridade que Jesus já te deu, a autoridade do cristão. Usando a palavra, comandando mesmo, né, para aquele espírito maligno que saia, que seja totalmente derrotado, que caia por terra em nome de Jesus. E confessa a bênção, falando a palavra. Não, Máximo, olha isso. Milagre na certa, minha gente. Só o Espírito Santo que sabe essas coisas. E Ele está te convidando para trazer esse ensino aqui, gente. Eu nem estava pensando. Eu falei um pouco semana passada, Deus falou, vai ensinar esse negócio. Tem que falar sobre isso, tá? Então, o próprio Jesus, a palavra, o Logos, o Filho de Deus, como homem, levou uma vida, assim, de busca, de oração, momentos solitários. O próprio Jesus. Ninguém entendia muito a posição dele. É lógico, uma pessoa, um ser vivendo na condição espiritual. Ele não vivia na condição carnal. Ele só viveu na condição espiritual. Ele buscava, nas madrugadas, um lugar para ele ficar sozinho. Ele não queria multidão. Porque Deus age à noite.
pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então vamos ver Marcos capítulo 1, veja lá, de Jesus. Marcos, Jesus ia lá de madrugada, ficar sozinho, né, para receber a instrução de Deus. Olha aqui, versículo 35, tá? Tendo-se levantado alta madrugada, 3, 4, 5, não é alta madrugada? Nossa, levanta às 5, que horror. Tem gente que levanta às 4 para sair correndo de casa para trabalhar porque mora longe. E precisa, né? Mas você está lá na tua casa, Deus te acordou, por que você não levanta e vai orar? Né? Deus muda todas as situações da vida. Todas. Porque nós não enxergamos que aquela vida que nós estamos levando não é a que Deus quer para nós. Então é uma vida de peso, é uma vida complicada, é uma vida enrolada, é uma vida que não estou satisfeita. Mas quando você se encaixa na visão de Deus, você se sente abençoado, você está abençoado, se sente bem, você tem a alegria de Deus, não está faltando nada. Gente, é o máximo. Essa é a vida do Evangelho. Pensa nisso, é para chegar nisso, hein? Louvemos ao Senhor. Eu louvo a Deus por Ele estar liberando esses ensinos, né, para todos, porque isso é muito bom. Então, Jesus, veja aqui, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, ele ia buscar o Pai nessas horas, para o Pai falar o que ele tinha que fazer. Antes que Jesus fosse lidar com qualquer evento, qualquer situação que viesse, no outro dia ele foi estar com o Pai. Antes mesmo de escolher os discípulos, os apóstolos. Ele passou a noite orando para ele escolher os 12. Ele não foi lá, assim, de repente a multidão está lá, ele foi, você, aquela multidão, você... Como é que é isso? Deus falou para ele, o Espírito foi revelado no Espírito. São estas pessoas que você... Olha que demais. Então, você vai saber o que você vai fazer na sua vida. Isso sim, isso não. Isso aqui que é o certo. Não é o máximo? Gente, isso é... Vocês estão ficando animados? Amém. Não, é isso aí, porque vocês estão orando, e vocês vão orar agora com mais propriedade ainda, para ver a solução, a resposta. Porque você vai mudar. Você vai deixar ele agir na sua vida, afinal, se você vai até ele nesse horário, é porque você está afim, né? E aí você não vai deixar, né? Porque, hoje foi muito trabalho, hoje eu tive que ir aqui, hoje eu tive... Não, você já foi aquelas horas lá, você foi. Vai acontecer. Deus vai responder a sua oração, tá? Então, antes de tomar qualquer decisão na vida, você tem que ter esse horário, esse encontro com Jesus. E Ele vai te dar liderança, você sabe o que você tem que fazer. Se sim, se não, porque tem hora que a gente tem que decidir, é uma escolha. Será que é isso? Não, é isso aí, eu já sei, acabou, vai ser assim, pronto. É uma segurança, eu sei. Então você tem paz, você fica tranquilo, você não está vexado, não. Está bem consciente do que é para você fazer, tá? Então, nós vimos que antes dele andar sobre as águas, ele estava lá orando. Ele veio de uma condição espiritual. Então, tudo que a gente faz, que vem de Deus, é uma condição espiritual. Por isso que vai funcionar. Não é nada natural da cabeça, da nossa força. Vai ser liberada essa unção para você fazer. Na sua vida, todas as coisas que têm a ver com você, com a sua vida. E mais ainda o chamado, aquilo que Deus quer. O reino de Deus também. Agora, Mateus 26. Vamos aqui para trás um pouquinho. Mateus 26. Nós vamos ver agora. Isso aqui é maravilhoso. Gente, foi tão difícil esse momento para Jesus, que no Getsemane, no jardim do Getsemane, depois da última ceia, ele vai lá agora para orar,
se preparar totalmente para morrer. Gente, isso é sério. A missão, a maior missão que foi para Jesus. Então, vamos ver o versículo 40 e 41. E voltando, então os discípulos foram com ele, e ele deixou os discípulos para lá e foi um pouco mais longe, não foi perto. A agonia dele era tão grande que ele deitou no chão. Deitou no chão, quase que tipo urrando de sofrimento do que ele ia passar. Os apóstolos, discípulos que estavam com ele, as trevas foram tão densas que eles não aguentaram, que eles caíram num torpor e dormiram. Fraqueza espiritual completa. Porque se eles tivessem força espiritual, mas eles não eram nascidos de novo também, eles estariam orando. Estariam no mesmo nível espiritual ali, na mesma condição espiritual. Mas não. Então, Jesus, aonde ele estava, não era perto. Porque eles falam aqui a metragem, aonde ele estava era mais longe, mas ele praticamente urrava as emoções. Ele já sentia a dor da crucificação, o tipo de morte que ele ia passar e tudo mais. Então, ele, no versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, tá? Então, ele em agonia e os outros dormindo. Mas aquela agonia, tudo o que ele passou, isso aqui, gente, já era altas horas, era madrugada. Porque ele foi preso essa hora e ele passou, então, essa parte da madrugada até o amanhecer lá na casa de Caifás, certo? Que tem até hoje o local lá onde ele ficou preso lá embaixo, acorrentado ainda. Acorrentado ainda. Nossa, foi uma coisa horrível. Então, eles dormiam. Mas agora, pensa nisso, gente. Aqui nós temos o padrão do que é andar com Deus. É o próprio Jesus. Ele vem nos mostrar. Então, a pessoa que serve a Deus não é a pessoa que vai viver, sabe, só no bom, só querendo usufruir bênçãos, lixando a unha, fazendo o que quer. Não, não tem isso. Para quem é servo de Deus. Por isso que nós temos que andar numa condição espiritual para fazer o que Deus quer. Por isso que as pessoas não querem pagar o preço, porque mesmo que seja difícil, é um prazer, é uma força que vem de Deus. Não é nada humano, é espiritual. E as pessoas que não conhecem isso, ficam com medo, ficam enganados pelo diabo, não querem, então fazem obras humanas, dizendo que é Jesus e não é. Tá? É diferente. Tá valendo? Vocês estão me acompanhando? Então, Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, se Ele te escolhe, está te chamando, é porque Ele está vendo condição em você. Você já chegou nesse ponto. Ele está vendo condição. É óbvio que Deus nunca vai fazer algo em nós se nós não estivermos preparados, espiritualmente. Tá? Que Ele nunca vai nos matar, sabe? Nos sobrecarregar. Então, se Ele permite que você acorde, Ele te chama e tudo mais, é porque é para você ficar acordado enquanto o mundo está dormindo. Não é para você dormir com o mundo. Mais um dormindo com o mundo, para ir tudo para o buraco. Estão acompanhando? É isso que Deus quer, né? Então, aqueles que são separados para Deus, o que quer dizer isso daí? Eles são chamados para entrar num lugar profundo em Deus. Está vendo? Se você se puser numa condição de separado, você vai entrar no profundo de Deus. Ele vai te colocar. Mas isso é você que escolhe. Se você for buscando Deus, você vai estar em condição. Depende de cada um. Do que as pessoas fazem na vida. Precisa ter muita palavra de Deus.
tem que ter. Mas isso vai acontecendo, não é tudo num dia. É de buscar estudar, é de orar em línguas, adorar o Senhor, ter aquela comunhão com Deus, aquela busca, é aí que vem. É diferente da oração, Deus cuida. Deus você sabe. Isso aí não é oração. Deus cuida, você sabe? Que é isso? Ele não sabe nada não, o problema é teu, está na tua mão a solução das coisas. A decisão de tudo está na sua mão. É isso que o religioso não entende. E nem quer entender, porque não quer nada, só quer Deus faz, Deus faz, Deus faz. Ele faz, mas ele vai fazer se você usar a autoridade que ele te deu e tiver essa palavra firmada dentro de você, tá? Então, quando Deus te chama, é para você entrar na presença dele. Se você entra na presença dele, obviamente ele está mudando a sua vida. Ele está te capacitando, ele está transformando você, a graça dele está sendo abundante, ele começa a agir na sua vida, começa a te ensinar o que é para você fazer. Que demais. Como você vai orar? Ele vai te ensinar, é o Espírito Santo, é ele que ensina. É na prática, que você vai começar a entender e você vai fazendo aos poucos. É maravilhoso isso, tá? Então, também Deus vai mostrar, como Jesus falou lá no Evangelho, capítulo 16 de João, que o Espírito Santo, quando ele disse, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai vos lembrar de todas as coisas, vai te ensinar, vai falar das coisas que virão, do futuro. Deus também vai falar do futuro, mas ele não vai falar de um futuro para te pôr no buraco, ele vai te alinhar ao futuro dele. Pensa nisso. Você não está solto aí com a tua cabeça, cego espiritualmente, numa religião falsa, mentirosa, sem retorno de Deus, com a capacidade humana, com o intelecto, pensando que o futuro vai ser isso e não vai. Não, não tem nada a ver com religião. Deus, nesta comunhão que você está tendo com Ele, Ele vai também te revelar coisas do futuro para te abençoar. Olha que Deus glorioso. Por favor, vamos atrás do quê? Ele só que é o Deus soberano. Esse é o evangelho que liberta, que salva. Essa é a doutrina de Cristo Jesus, esse evangelho. Não de homens. Vocês entendem? Porque o peso, se é que há, é quando Deus põe no nosso espírito um peso, que é a condição que Deus está vendo de uma situação que é para nós orarmos e intercedermos. Isso é o peso. Mas não é o peso do mundo, com desgraça, com pecados, sei lá, gente, com coisas horríveis. Certo? Vocês entendem o que eu estou falando? Depois vocês pegam esse ensino, vão ouvindo melhor, orando mais em línguas. Isso vai ajudar você a praticar, tá? Então, ele vai mostrar as coisas que virão, o propósito dele para você, entendeu? Para você entrar numa batalha espiritual para quebrar o que não é para acontecer no seu futuro. Pensa nisso. Faz favor. Não vai. Eu estou andando com Deus. Gente, isso é o máximo. Pensa nisso. Isso é segurança. Isso é submissão, obediência a esse Deus, servir a esse Deus, o único Deus que existe. Que pagou o preço dos nossos pecados, assumiu tudo que é religião errada, ele assumiu tudo sobre ele para nos dar a verdade. Para nos fazermos conhecedores da verdade. E ela nos liberta das mentiras. Demais. Tá? Porque ser enganado é horrível na cabeça, na nossa cabeça. Eu estou achando que está certo isso. Nossa, eu achando que está certo. Meu Deus, tudo errado, é assim que é. Pronto. O Espírito Santo te revela. É assim, você vai crescendo. Isso é maravilhoso, tá? E outra coisa, ele vai mostrar também as portas que você vai ter que entrar. Esta é a porta para você. Você já sabe. Olha que demais. Se é para você fazer isso, fazer aquilo, você já sabe. Você não vai andar enganado na vida, você tem segurança. Você não acha isso, Márcio? Não é assim, se Deus quiser, quer dizer, dúvida, incredulidade, não vai acontecer nada. Não tem nada se Deus quiser.
É se eu fizer o que ele disser. Fica orando. Senhor, você está aqui comigo. Vai confessando. Eu não estou sozinho, você está comigo. O teu poder, a tua força, a tua palavra está em mim. Eu me entrego, Senhor. Seja feita a sua vontade na minha vida, eu sou tua serva, enfim, etc. Quer ver Daniel 2? Está valendo? Gente, não acaba. Eu vou ver mais um pouco, ainda dá tempo de eu ver mais alguns aqui, pronto. Vamos ver Daniel. Daniel, capítulo 2. Depois de Ezequiel, Daniel, certo? Gente, tem coisa mais poderosa que a palavra de Deus? Não, então. Tudo que está aqui é para nos abençoar. É isso. Entendeu? Deus te quer, não vem com essa. Que, sei lá. Olha só aqui o que aconteceu para Daniel no capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. De noite. Tá vendo? É isso. Você vai lá, você vai ter revelação da palavra de Deus. Vai mudar tudo na sua vida. E pensa uma coisa, você que está aqui escutando isso, a sua família depende de você, meu filho. Cadê eles? Hein? Depende de você. E você vai deixar? Você é o responsável. Onde você está? O que você está fazendo? Está valendo isso? Tem que ficar lá orando, clamando o sangue de Jesus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então ele recebeu essa visão à noite. Não só mostrou para ele aqui o destino do que ia ser, mas também coisas para os reinos que estavam por lá. O que ia acontecer? Deus falou tudo para ele. Não é o máximo? Então ele se posicionou em oração. Ele conhecia o Deus dele. Você tem que conhecer o seu Deus. Você tem que conhecer o seu Deus, a palavra dele, o que ele quer, como que vai ser, e se posiciona. Olha que demais. Se posiciona o que vai ser. E acabou. É bárbaro. Hein? Glória, vamos ver quantas pessoas vão acordar essa madrugada. 10 horas é culto amanhã, domingo. 10 horas é culto, hein, gente? Olha lá, hein? Não, Deus, agora amanhã eu vou para a igreja, eu não vou não. Vira para o outro lado. Coisa importante vai acontecer. Quem dorme muito, quer dormir mais. Que vai ficando cego nas trevas. Quem acorda, vai ficando na luz, meu filho, não precisa dormir muito. Tem as horas do descanso, obviamente. Valeu? Mateus 2, tem um dia que você pode descansar mais. Mas se Deus te chamar, não recusa. Ai, Deus, eu não aguento. Tchau, até amanhã. Mateus 2, versículo 13. Não brinca com Deus, não. É a tua vida, hein? E a vida de pessoas que você ama. Mateus 2, versículo 13. Então, olha aqui, isso é um máximo, gente. Olha aqui, ó. Aqui é uma visão em sonho que Deus dá para José, o pai de Jesus. O pai de Jesus, né? Como é que fala? O pai postiço, né? Não era o pai verdadeiro. Mas tudo bem, como pai aqui na terra, ele tinha que cuidar do menino. Então, Deus dá uma visão aqui para ele. Olha, tendo eles, versículo 13. Partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Gente, olha aqui as instruções que ele dá para onde ir, o que fazer, quanto tempo, como que vai ser. À noite. Está valendo? E se ele não fizesse isso no outro dia, eles iam matar o menino. Deus não vem antes e nem depois, ele vem na hora certa. Por isso que nós temos que estar ligados nele. Né? Porque ele não atrasa. Tem a hora certa para você dar os passos, fazer o que você tem que fazer. Tomar as decisões, olha que demais. Por isso que orar em língua, gente, é o máximo.
pensando nessas coisas, meditando. Bárbaro, pensa. Então ele deu todas as instruções. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Você também vai ser guiado pelo Espírito Santo se você obedecer Deus, ouvir Ele te chamar. Se você ouvir, você vai fazer. Nossa, gente, vai ter tanto testemunho. Nós vamos fazer fila aí. Para falar, gente, olha, era isso, aconteceu. Não, era impossível, eu nem sabia. Oh, glória a Deus, é coisa boa. Você começar a ver as mudanças na tua vida, na tua casa, no ambiente que você está, sei lá, negócios, trabalho, tudo. As coisas vão assim, gente, mudando. É o máximo. Pela obediência. Veja o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer te abençoar, mas precisa estar na presença dEle. Precisa ouvi-lo. E você vai saber que é Ele. Porque, gente, Ele é tão poderoso com essa palavra, quando a gente está buscando Ele, que muitas vezes você nem sabe exatamente, mas você levanta e vai e faz a coisa. Quando você fala, mas é Deus que mandou eu fazer isso. Do tanto que você é entregue a Ele. É bárbaro. Então é bênção, gente. É coisa do céu mesmo, coisa espiritual. Então, Atos 16, vamos lá. A gente viu, mas vamos completar esse negócio aqui. Isso é importantíssimo. A vida aqui de Paulo, gente, presta atenção. Atos 16, nós vamos ver agora o versículo de 6 a 9. Quando eles estavam querendo ir para um lugar, Paulo estava querendo ir viajar para cá, com Silas, para cá, para lá, vamos ver se vão para cá, né? Porque eles estavam livres, com uma autorização de Jesus, vai e prega por toda parte, não foi? Jesus falou, vai e prega por toda parte. Mas, tá bom, você está liberado para ir fazendo isso. Só que quem tem comunhão com Deus, sabe quando Deus fala assim, não, mas agora faz mais assim. Não aqui. E foi o que aconteceu. Atos 16, versículo 6. Então, veja. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, então já iam para um lugar, o Espírito Santo falou, não é para ir aí. Mas eles ainda não tinham percebido, porque é assim com Deus, gente. Às vezes você não percebe tudo na hora, vai aos poucos, tudo bem, mas se tem comunhão com Ele, você vai se ajeitando e vai conseguindo. Aí, defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, não é aí. Ele entendeu, não, ele era sensível ao Espírito Santo, Paulo. Não é aí. E tendo contornado Mícia, desceram para Troade, que é Troia, hein? Troia. Aí no versículo 9, à noite, estavam dormindo então, porque no outro dia já ia embarcar para aquele lado que eles iam. Mas peraí. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O homem falou. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa visão foi à noite e foi o que mudou o curso do ministério de Paulo. Por anos e anos e anos e anos e anos, o ministério dele foi abençoado pela Macedônia financeiramente. Tá? Porque ele fazia tendas, eu já trouxe esse ensino aqui, lembra? Ele fazia tendas e ele andava com as ferramentas. E aonde ele ia, ele trabalhava para ele ter o sustento. Por isso que ele fala, eu não sou pesado para ninguém, eu trabalho. Então, ele levava as ferramentas e fazia. Mas o homem era tudo, né, gente? Mas ele trabalhava para se sustentar. Aí, mas por quê? Ele estava naquela coisa de querer fazer primeiro para o judeu, de tanto que ele amava. Tanto ele diz, se eu pudesse, eu morria no lugar de vocês, para vocês serem salvos, para entender o Evangelho e tudo mais. De tanto que ele amava os judeus. Então ele queria primeiro, judeus, vocês têm que crer que Jesus é o Messias. Mas não era para lá, Deus falou, você vai pregar para os gentios. E ele ficava um pouco, ia para o gentio, mas ia dar depressa para os judeus. Lá ele apanhava, acontecia isso tudo. E ele era preso, acontecia tudo com ele, julgamento e assim que ia. Mas quando chega uma hora que Deus vai dar um basta. Quem está sendo guiado por Deus mesmo, Deus vai intervir. E foi nessa hora.
Deus falou, agora você tem que ir para Macedônia, porque é lá que eu vou te abençoar. Com essa Lídia riquíssima aí, que começou lá, a mulher era riquíssima, né? E ela que sustentava o ministério dele. Foi demais isso aí por anos, tanto que ele fala lá na carta aos Filipenses sobre isso, né? Sobre esta condição, tá? Então, por ele ouvir, você vê que foi à noite, Deus falou com ele. Tá ok, gente? É importante essa hora da noite, tá? Então, então, Deus hoje não está falando, né? Como ele falava, que a gente viu tanto aqui. Claro que está. Deus nunca parou de falar. O problema é que as pessoas não ouvem Deus. O problema, as pessoas não ouvem porque não estão na obediência. Não estão se aquietando diante de Deus. Mas pode ser, né, que as coisas comecem a mudar agora, né, gente? Porque se Deus mandou trazer isso aqui, eu estou crendo que vai acontecer. Que vai haver um despertar aí, eu creio que vai, tá? Então, é só se posicionar para poder começar a ouvir Deus. Mas não vai pensar que você vai ouvir uma voz que vai chacoalhar o seu corpo, chacoalhar o cômodo que você está, a tua casa, sei lá, não é. Muitas vezes, a voz de Deus, que é o modo mais comum que ele fala, é algo que é perceptível, vamos dizer. É algo, assim, que você às vezes pode pensar que é você que pensou. Mas como você não conhece o canal, é Deus. E você desconsidera Deus muitas vezes, e é Ele que falou. Você nem percebe. Então, isso, ficando na presença dEle, tem unção aqui para vocês receberem isso. Vocês vão conseguir, tá? Então, por isso é que as pessoas não sabem o que Deus quer para a vida delas. Não sabe se deve fazer isso, se deve fazer aquilo. As pessoas ficam em dúvida. E é por isso que não atendem o chamado de Deus quando Ele acorda as pessoas. Porque Deus chama para que as pessoas vão buscá-lo. Por isso que Ele chama, é para vir. Olha, Ele faz isso e fala assim, vem me buscar. Vem me buscar porque eu vou te abençoar. Levanta, eu te dou a força. Tá? Então, Salmo 46, 10. Estamos acabando, viu, gente? Salmo... mas isso aqui não ia acabar hoje não, gente. Porque a Bíblia inteira fala sobre isso. Salmo 46, 10, olha só o que ele diz aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, é nessa quietude que nós estamos sozinhos lá, tudo aquilo, todo dia buscando, é que vem revelação. Revelação é o quê? Você entendeu. Isso é revelação. Nossa, eu entendi, eu sei. Nossa, meu Deus, que claro. É isso. Tá, gente? Você sabe. É uma coisa que muda você aí dentro. Você entendeu? Então, esta quietude, quietai-vos, tá? Você está acordando nestas horas que Deus te chama, sagradas, porque Deus está te esperando para te ensinar a não andar mais nas circunstâncias, para você aprender a andar no Espírito, tá? Que é para você também aceitar o convite que Ele está te fazendo. Eu estou falando, eu sou a pessoa que mais dorme na vida, hein? Não existe outra. Eu encosto e eu durmo. Não tem erro, não. Tá valendo? Olha, eu durmo num avião daqui lá para os Estados Unidos, direto, quando chega eu estou com sono ainda. Que pena que chegou. Sério, gente, eu não estou brincando. Ai, mas aquelas cadeiras são duras, às vezes eu acordo e falo, esse carro está muito buraco. Porque é bum, bum, eu estou achando que é carro. Acordo e falo, meu Deus, eu estou no avião. Gente, eu durmo. Mas Deus me chama, eu vou, gente. É isso que tem feito, é essa a diferença na minha vida, de Deus me ajudar, sabe? Então, se a quem não tem revelação, pode pensar de uma maneira errada, e isso destrói a vida. Porque você fica esperando uma coisa que nunca vai ser. Ou fazendo uma coisa que está tudo errado. Por isso que é preciso ter revelação. Sabe, não deslancha, tá? Então, é preciso buscar Deus para ouvi-lo. Agora, Isaías. Veja aqui. Isaías, porque tudo é tão importante, tão importante, tão importante.
Deixa eu ver aqui. Isaías 55. Veja isso. Mas eu ainda tenho mais 10 minutos. Aguenta a mão aí. Então, Isaías 55, nós vamos ver o versículo 6. Olha só o que ele diz aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tá? Então, gente, existe uma janela de Deus aberta para você poder ouvi-lo. Existe. Ele está dizendo aqui, vai buscar. Tá? Então, não perca essa oportunidade. Deus jamais ia mandar eu trazer essa palavra aqui para você, que eu vivo isso há anos. Se Ele não quisesse abençoar você. Tá? Porque tem muita gente que está buscando, orando, e tem uma unção aqui para isso, e Ele está te convidando para você fazer isso, tá? Então, o que você tem que fazer? Quando Ele chamar, obedece. Porque Ele diz, ainda é tempo. Invoca-o enquanto está perto. Faz igual Samuel. Senhor, estou aqui, fala comigo. Tá? Porque Deus fala à noite. Ele vai mudar a sua vida. Você vai começar a ter algo diferente no seu espírito. Dentro de você. Eu sei o que é isso. Você vai começar a ter algo, é Ele. Que nem sabe assim, algo borbulhando, rios de água viva, fluindo de dentro, algo aconteceu já, só por você obedecê-lo, se ele te acordar. Entendeu? Então, as coisas já vão começar, tá? E nunca mais, sabe assim, vai ser uma noite corriqueira como a outra, quando ele te acordar. Vai ser algo que sustenta você. Você é guiado para aquilo. Você disse o sim, mas você é guiado. Você vai ter uma alegria dentro de você, uma força, uma visão de Deus para a sua vida, uma determinação que se acendeu e que brotou de dentro de você, que você nunca teve. É Ele. Porque você foi lá, já é, Ele já está falando. Ele falando, é fazendo. É o máximo. Se isso faz você entender. Então, é isso, você vai ser diferente. Algo está acontecendo. Eu chamei tanta gente para ir orar comigo. A gente ficou uns 6 meses orando. A gente começava às 9, depois a gente começou mais tarde um pouco, tipo 10, 11, mas a gente ia até 4, 5 da manhã, orando em línguas. Eu sobrevivi. Que eu fiz de todo o coração. 9 horas da manhã eu já estava em pé. E tinha que estar firme. Porque eu não ia desapontar o meu marido. Olha a louca desequilibrada. Não, isso aí eu não sou doida. Sou guiada pelo Espírito Santo. Tem equilíbrio. Essa que é a diferença. Né? Se eu ficar dormindo até meia-noite, aí ó, traz esse bando aqui, fica tudo orando, agora fica aí dormindo. Podia pensar, não falar. Destruição do lar da família. Não, sempre tive equilíbrio emocional, guiada pelo Espírito Santo. Essa que é a diferença. E também fazer tudo isso, Deus equilibra a emoção. Todo mundo tem emoção, precisa ser equilibrada. Tá? Então, nesses horários, destino da família, Deus quer abençoar. O destino da família, situação financeira, saúde, livrar de preocupações, de medo, de ansiedade. Ele quer fazer tudo isso nestas horas. Vale a pena, gente, tá? E o poder de Deus é manifesto. Agora, Efésios, capítulo 6, isso é importantíssimo nestas horas da madrugada. Veja só. Efésios 6, versículo 12, veja com o que nós estamos lidando nestas horas das trevas, porque são horas das trevas. Das 3 às 5. Diz assim, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esta é uma realidade que, na verdade, é ignorada por muita gente. Que a nossa luta não é com gente.
é com esses espíritos malignos, estas potestades, tá? Nós vivemos nesse mundo onde existem essas batalhas espirituais, conflitos. Bom, nesse mundo aqui que a gente vive, nós estamos vendo guerras, né? Guerras entre nações, países, estamos vendo conflitos políticos, econômicos, sociais. Gente, são tantas as coisas que só uma batalha espiritual para nós vivermos acima dessa confusão que está nesse mundo. Se nós entrarmos numa batalha espiritual, nós vamos ficar livres dessas coisas, assim, de proteção que Deus vai nos dar. Embora as coisas fiquem difíceis, aconteçam, mas Deus está presente. É diferente, né? Tá? Então, o diabo, a luta dele é que ninguém entre na luz. Tá? Você tem que entender isso. Ele não quer a luz. A palavra de Deus que traz luz para nós, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para colocar a luz, tirar as trevas. E a luta de Satanás é essa. Ninguém vai ter essa luz. A palavra. Porque a palavra, a luz, ilumina, tira as trevas da vida. Então, nessas horas das trevas, são as horas de ficarmos, combater as trevas. Essa batalha aqui de versículo 12, tá? Quando está todo mundo dormindo. O mundo inteiro está dormindo. Mas eles estão rodando por aí. Eles estão agindo, destruindo, acabando. Com famílias, com pessoas. E até com as nossas vidas. Mas nós estamos ali, na intercessão, tá? E é por isso que nós estamos acordados. Para nós nos posicionarmos na luz. E Deus nos dá poder. E é isso que Ele quer, porque cabe a nós fazermos isso, porque Ele já fez a parte dele. Provérbios 18, 21, vê lá. Provérbios 18, 21. Nós vamos terminar agora. Então, veja como é importante o que nós falamos dentro daquilo que está no nosso coração, tá? Não é só com a boca. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, ele está dizendo o quê? Que as nossas palavras dão forma para uma realidade. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tá? Então, é dentro do que a gente fala, né? Porque se eu acordo já de manhã, eu estou reclamando, falo coisa com medo, eu tenho ansiedade, sabe? Essas coisas é que estão formando a minha vida. Eu sou isso. Eu não posso ter bênção nisso. Só reclama, está ansioso, tudo que fala é dentro de um medo. Covid está chegando. Estão sabendo? Já vem com a máscara. Então, gente, você está com medo de tudo. É uma ansiedade, é um medo. Aí agora não pode mais fazer isso, agora aquilo. Quem anda na verdade de Deus tem uma liberdade para não ficar com essa mentira de Satanás nos dominando. Isso aí tem o Espírito Santo que tem que iluminar isso, tá? Então, o inimigo, se a gente não vai contra essas coisas, nessas horas, ele fica agindo livremente. Na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso meio ambiente, etc. Você tem que parar com isso. Você é um desses que fica só falando isso? Coisa ruim? Está com medo? Não pode, você tem que falar a palavra de Deus. E nessas horas que você vai guerreando, nesta batalha, também você vai sendo transformado. A força de Deus vai vindo para você, tá? Então, usando a palavra, guerreando, a atmosfera espiritual muda. Que é para você viver num ambiente de paz, de segurança, onde Deus está. Não é para o diabo ficar reinando lá, não. Lá não é lugar dele. O lugar dele é nas trevas, não na sua casa, na sua vida. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que se posicionar na luz. Na palavra, é isso aí, tá? Então, o exemplo de Jesus, que ele foi levado para o deserto, guiado, para ser tentado por Satanás, e ele veio 3 vezes, né, usando a palavra, tentando Jesus.
Mas Jesus 3 vezes falou com ele, está escrito. Jesus falou a palavra. Jesus usou o Antigo Testamento porque ainda agora estava no fim da lei, porque ele ia morrer, daí ia ser uma nova aliança. Então ele usou a palavra do Antigo Testamento, tá? Para Satanás. Ele falou, está escrito. E na terceira vez ele fugiu. Então é isso que você tem que fazer nestas horas. Está escrito. E você vai falar a palavra condizente, a bênção para a sua vida. Não entende isso ainda? Qual é o versículo da Bíblia que te abençoa? Qual é a promessa? Certo? E repreender o diabo e mandar ele embora. Tá? Porque ele foge, tá? Então, esse é o certo, né? Para deitar, dormir e deixar a coisa rolando. O mal ficando. Certo? Não é para deixar o mal ficar. Não é para deitar e dormir, a coisa não está boa. Aí você começa a orar, Deus começa a mostrar a situação, os versículos que você vai confessar, que você vai declarar para aquela situação, que é a bênção para te libertar. Quanto mais você for falando, mais a palavra é poderosa, vai agindo na sua mente, para transformar a sua mente. E o diabo fugir da sua vida. Porque a luz dissipa as trevas, tá? Porque Jesus declarou a palavra, quando o diabo veio. Então, à noite, você também tem que fazer isso. Porque é uma hora de guerra espiritual. Tá? Então, se você declara a palavra, sai da tua boca, mas vem do coração, isso é poder. Isso é poder total. E autoridade. Você fala, o diabo tem que sair, ele tem, é obrigado. Porque esta palavra está em você, você não duvida. Você crê, já é essa palavra em você. Mas enquanto não é, vai falando, porque ela é poder, ela vai gerando fé em você. Também, ok? Isso é importante, tá? Então, na oração, você está na presença de Deus? Você está com o poder dele? É hora de guerrear. Essa é a hora, ele está com você. Pensa nisso. Está valendo, gente? Está formando algo assim em você? Isso muda a vida completamente da sua casa, da sua família, de qualquer situação, de negócios, ai, sei lá, de doença. Tudo. É lá. Você vai exercendo a autoridade, a palavra e tudo mais, tá? Então, se você acordar, não esqueça, é hora de você buscar Deus. Isso vai fortalecer você. Eu era pessoa fraca, todo mundo tinha que fazer as coisas para mim, então eu era preguiçosa, que eu não vou fazer, lelele. Todo mundo tinha que ir comigo, era meu pai, era minha mãe, era meu irmão, era minha tia, sei lá, qualquer um tinha que ir comigo, e não sei o que, bababê. Gente, acabou isso. É Deus que vai comigo. Eu não tenho preguiça mais. Não tenho, não. Até o Fernando fala assim, nossa, mas eu estou assim, viu, com você. Puxa vida, você... Nossa, você... Eu era lá, vai fazer isso para mim? Quem anda com Deus não tem isso não, tá? Ele vai mudar você completamente. É mão no arado, e vai arando. Trabalhar. Não tem nada de ficar lá ainda. Não vai acontecer nada na vida, quem fica nisso. Deus muda completamente uma pessoa, ele põe a natureza dele lá, ele forma a pessoa na imagem dele, conforme você vai ficando com ele. Então, aqui está um dos motivos por que tem pessoas que são muito favorecidas por Deus. É esse. Entra na presença dele, obedece, fica lá, sabe o que tem que fazer, então Deus faz favores. É diferente de quem não obedece, fica só fazendo coisa com a própria força. Aí fica sofrendo, fica perecendo, e não é o caso. Então, quem obedece, as portas se abrem, as coisas acontecem, porque é Deus que está fazendo. É o favor de Deus. Ele quer fazer favor para você, mas você tem que estar lá. Você tem que estar lá, você tem que estar na visão dele, você tem que receber a revelação e tudo isso que vai acontecer. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. O
milagre acontece. A bênção acontece e Deus vem. Isso não é sorte. Nem pense, isso não é sorte. Isso é um alinhamento com Deus, com a palavra. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Então, Senhor nosso Deus e Pai, ergue os seus braços, feche os seus olhos, se posicione na presença desse Deus glorioso. Pai glorioso, Pai amado, eu te louvo pela tua palavra que é a verdade, que liberta de todas as mentiras, porque você falou, Jesus, que a palavra, quando nós temos conhecimento da verdade, ela nos liberta de tudo que é mentira. Então eu venho hoje, na tua presença, Senhor, com a unção do Espírito Santo, orar para cada um que está ligado aqui neste culto, com esta mensagem poderosíssima do Evangelho que liberta, cura e salva. Que a tua graça seja abundante na vida de cada um. E que cada um receba nesta graça a tua força para ouvir você chamando e cada um se posicionando na sua presença para que seja manifesta a sua glória na vida de cada um e muitas mais pessoas conheçam você, Jesus, e se entreguem inteiramente a você através de todos que estão participando deste culto, sendo abençoados com a tua palavra em nome de Jesus. Nós dizemos amém. Aleluia. Amém? E glória a Deus. Pode se preparar, hein? Porque Deus ouve a oração. Vamos orar por esses pedidos. Então agora também continue orando em línguas que ambarele, que achutrabaste com Maria Candala, crobachá, halabá, Senhor nosso Deus e Pai, que a sua mão poderosa toque esses pedidos que estão aqui, tudo, esses bilhetes, Pai, tudo que está aqui, os nomes, as situações. Eu clamo o sangue de Jesus agora e repreendo a ação do diabo nestas situações. Você vai sair agora, você vai largar estas situações agora, diabo, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que agora mesmo mudanças estão acontecendo, milagres estão acontecendo. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia! Senhor, esta oração foi estendida até os que estão em casa, com as suas situações sendo abençoados. E todos que estão aqui presentes, que fizeram com um propósito no coração, com um pedido para você, Pai, para serem atendidos e abençoados, já foram abençoados com o poder e a revelação da tua palavra anunciada aqui nesta tarde. Obrigada, Pai, por você estar agindo. E agora, Senhor, nós oramos pelo nosso país. Senhor, que os anjos sejam liberados, que eles venham para abrir uma janela de luz, Senhor, para que o Evangelho seja ministrado aqui nesse país de norte a sul. Para que, Senhor, essas potestades malignas que cobrem o nosso país sejam dissipados, fujam daqui. Nós expulsamos essas potestades malignas, em nome de Jesus. Senhor, que haja uma mudança nesse país, uma mudança no governo desse país, Senhor, uma mudança nessas pessoas, esses corruptos, esses malvados, Senhor, esses malignos que querem administrar esse país, que sejam banidos dessa terra em nome de Jesus. Que homens de Deus, homens com o coração voltado para o Evangelho, sejam abençoados para tomar posse, Senhor, destas lideranças governamentais no Brasil, em nome de Jesus. Enquanto a sua igreja vai crescendo, Jesus, vai tomando forma com o Espírito Santo, a sua palavra sendo avivada em todas as igrejas brasileiras, em nome de Jesus. E oramos agora para o Oriente Médio, para Israel. Jesus, clamamos a tua paz para Israel e oramos para todos os soldados que estão nas fronteiras lutando com o Hamas, com o Hezbollah, que eles sejam protegidos, que os seus anjos sejam mandados para lá. Senhor, cuida deles, cuida desses jovens. E nós oramos para todos os reféns que sejam libertos hoje, em nome de Jesus, sem nenhum dano para eles, em nome de Jesus. Oramos para todo o Oriente Médio, que haja paz e conversão. Todos aqueles países, que eles venham para Jesus. Nós cremos, Senhor, num grande avivamento, Senhor, naquela região, principalmente o Irã. É muito grande a porcentagem das mesquitas que estão sendo fechadas no Irã, porque ninguém está entrando lá dentro. E tem muitas pessoas se convertendo ao cristianismo.
Eu creio, Senhor, no mover do Espírito Santo. Por isso nós oramos, Senhor, que todos esses que estão enganados com esse islamismo, que eles venham para Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. E, Senhor, nosso Deus, o teu poder aqui ministrado nessa tarde, abençoando todos os corações, que saia daqui, tome conta desse centro comercial, para que todo o mal que está nesse centro comercial saia. Nós repreendemos que saia todo o mal. Todos que governam esse centro comercial com ideias malignas, que saiam, que sumam, por si só, que saiam. Senhor, que aqui seja um local abençoado, que pessoas sejam convertidas. Senhor, que o teu poder, a tua palavra, Senhor, venha tocar o coração dessas pessoas que trabalham, que fazem negócios aqui no centro comercial. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que algo vai acontecer espiritualmente aqui, e nós te louvamos por isso. E agora eu clamo o sangue de Jesus, Senhor, para todos os lares de todos aqui presentes, para que todos sejam protegidos contra todas as catástrofes climáticas, a proteção dessas famílias, esses lares, debaixo do sangue de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, aonde os filhos e os netos estudam, aonde pessoas da família trabalham, que não haja nenhum atentado terrorista, que não haja nenhum mal para os alunos, para esses que trabalham na escola, com a sua proteção e os seus anjos acampados lá, ó Pai, em nome de Jesus. Repreendemos qualquer maquinação de Satanás contra essas escolas, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, que haja proteção, que haja paz, que haja segurança. E aqueles que estão lá dentro infiltrados com a mente de Satanás, nós repreendemos agora, amarramos esse diabo e confessamos a salvação dessas pessoas, que essas pessoas tenham um encontro com Jesus e se rendam a Ele, sejam salvos, em nome de Jesus, e agradecemos a segurança nesses locais de trabalho, em nome de Jesus. Por isso agora, ó Deus, nosso Pai, nós aqui como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus. Os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia, glória a Deus.